Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para mais um desafio do Evangelho no Lar. Eu fui desafiado pela minha querida amiga, a Noemi Alexandre. Gostaria inicialmente de agradecê-la por esse desafio, pelo incentivo e encorajamento que ela me deu para participar desse momento. Muito obrigado, Noemi. E vamos então iniciar elevando os nossos pensamentos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, pedindo a proteção da espiritualidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não deixe-nos cair nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois somente teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Ora, o Evangelho da noite de hoje, eu trouxe um item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título principal que não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que eu trouxe é lá o item 9, onde diz que fala sobre a verdadeira propriedade dentro das instruções dos Espíritos. Então vamos iniciar. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará, quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Erais príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, 1860. Esse evangelho, essa parte do evangelho, nos traz alguns questionamentos acerca da propriedade material, propriedade espiritual. O que seria verdadeiramente a nossa propriedade? A propriedade que é tratada aqui é tudo aquilo que nós podemos levar deste mundo, tudo aquilo que não é material, é o que fica impresso no nosso espírito, no nosso perispírito. São todas as coisas que nós conseguimos adquirir que nos servirão no plano espiritual. São os conhecimentos intelectuais, né, as aptidões intelectuais, a evolução moral, a caridade que nós conseguimos praticar nessa existência. Tudo isso vai ficar impresso em nós e não vai ficar no corpo. O corpo fica aqui, é uma matéria. O que nós levaremos para o plano espiritual, apenas o espírito, vai estar recheado de todas essas coisas, esses sentimentos, essas sensações, essas aptidões que nós conseguimos
adquirir nessa existência. Então, de nada vale que nós enchamos as nossas malas, por exemplo, se nós vamos viajar para um lugar de praia, de calor, de nada vale encher essas malas com roupas para o frio. Elas não nos servirão do lado de lá. Assim, naquele local, né? Assim é a nossa passagem para o plano espiritual. É legítimo que adquiramos bens materiais, mas de nada eles servirão no plano espiritual. Se eu tiver 1, 2, 3, 4 casas, carros, joias, nada disso será útil no plano espiritual. O que me servirá lá é o bem que eu pratiquei nessa existência, é o quão moral eu pude evoluir, quanto eu pude evoluir moralmente, o quanto eu pude obter de aptidões do ramo intelectual na área dos estudos, da profissionalização. Tudo isso é o que será meritório no plano espiritual. Mas isso significa que nós não devemos ter a ambição material, que nós não devemos almejar o conforto material? Não é isso. Tudo nos é legítimo, desde que nós tenhamos uma balança na nossa vida e que nós saibamos pesar o quanto nós estamos dando de importância às coisas materiais com relação às coisas não materiais, aos sentimentos. Quanto exatamente a esse questionamento, se nós não nos é legítimo adquirir bens materiais, no Livro dos Espíritos, a questão 882, já na sua terceira parte, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Os espíritos, por sua vez, respondem: Deus não disse, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e viver. Ele continua na questão 883. Kardec pergunta: o desejo de possuir é natural? Os espíritos nos dizem: sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Esse ponto é importante. A questão continua: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Os espíritos respondem: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Então, nessa questão, complementa a questão da propriedade que nos traz o Evangelho, e que explica que de nada vale nós acumularmos várias riquezas. Na verdade, acaba sendo um atrasador da nossa evolução. Porque quanto mais ligados à matéria, quanto mais presos à matéria e aos bens que aqui ficam no nosso desencarne, mais difícil vai ser a nossa experiência inicial no plano espiritual, e também nós vamos estar chegando lá e vai sendo questionado: o que de bom tu trazes? Se nós só soubermos responder: mas eu adquiri tais bens nessa existência, os espíritos superiores vão nos responder: mas isso aqui não tem valor. Então, nós temos que tomar o cuidado de usufruir dos bens materiais com consciência, com zelo, com o cuidado de não nos apegarmos demais, nos apaixonarmos pela matéria e deixarmos de lado a nossa evolução moral e espiritual, que é tão necessária, que afinal é para isso que nós estamos aqui nessa existência, é o que é o motivo pelo qual Deus nos permite reencarnar a cada existência, é justamente para que nós consigamos evoluir, porque nós vamos para o plano espiritual, aprendemos algo, vemos os erros que cometemos na existência anterior, nos comprometemos a voltar e tentar fazer o melhor, e muitas vezes nós falhamos. Então, Deus sempre nos dá uma nova chance.
É isso que nós temos que tentar fazer aqui, aproveitar da melhor maneira essa chance que nos é dada pelo Pai Superior e usar do material sem nos apegarmos, sem nos apaixonarmos pela matéria, como fala sobre a paixão na questão do Livro dos Espíritos. Quanto mais bens não materiais nós conseguimos acumular e colocar na nossa bagagem, melhor será a nossa acomodação na estalagem do Senhor. Devemos ter essa preocupação, pois, como nos diz o Evangelho, não há como comprar lugares na estalagem do Senhor. Esse tempo da compra de lugares no céu, lugares no plano espiritual, como eram feitos lá no início do cristianismo, na Idade Média, em vários pontos da nossa história, isso já não vale mais. Nunca valeu, mas agora nós temos a consciência de que isso não existe. Nós não podemos comprar um lugar no céu com ouro, com dinheiro, com casas, com qualquer que sejam os bens materiais. Então que nós possamos abastecer a nossa bagagem apenas de coisas que nos servirão no plano espiritual e que agradarão a Deus. Seria essa a mensagem do Evangelho da noite de hoje. E vamos partir agora então para a magnetização das águas, pedindo que a espiritualidade possa colocar sobre estas águas o medicamento necessário para cada um que irá consumi-las, que ali seja depositado os benefícios espirituais que essas pessoas necessitam nesse momento. Vamos também fazer as nossas vibrações, vibrando pelos idosos que se encontram muitas vezes em seus lares esquecidos ou nas casas de repouso, onde muitas vezes estão lá sem receber o auxílio das suas famílias. Vibramos pelas crianças que se encontram em lares de acolhida, que muitas vezes não conseguiram ter um convívio com as suas famílias e hoje estão sob a supervisão do Estado, que possam ser amparadas pelos bons espíritos. Também por aqueles irmãos que cometeram erros e hoje se encontram cumprindo com as suas penas nos presídios, que possam ser tocados pelo amor do Cristo e encontrar o arrependimento e seguir uma nova caminhada. Pedimos também por aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, muitas vezes acometidos por doenças que os fazem sofrer muito, em especial nesse momento que nós passamos por aqueles que estão sendo acometidos por esse novo coronavírus, que possam ser tratados e encontrarem a cura tão breve. Nós vamos vibrar também por todo o nosso planeta, que vivemos um momento de instabilidade mundial, onde há muita disputa política, muita disputa econômica, que nós e os nossos governantes possamos pensar mais, como nos trouxe o Evangelho de hoje, não na parte material, mas nos bens espirituais que nós podemos adquirir. Dessa maneira, nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanhou e nos instruiu, e iremos encerrar com a prece de agradecimento, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não deixe-nos cair nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Pois somente teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, para o próximo desafio do Evangelho, na próxima quinta-feira, eu gostaria de desafiar o meu amigo, colega de grupo de estudos, trabalhador do Círculo da Luz, o Francisco Baltazar. Chico, o próximo é contigo. Uma boa noite a todos e que a espiritualidade nos acompanhe sempre.